Olá, garotada! Vamos começar mais uma aula de física. Vamos dar sequência então no conteúdo que nós estávamos vendo, que é velocidade média. Então, velocidade média é a divisão da variação do espaço pelo intervalo de tempo, pela variação do tempo. Então, vamos fazer agora um exercício que envolve cálculos de velocidade média. Exemplo. Antes da quarentena, um aluno se deslocava 1,5 km de casa até chegar no colégio. Por que antes? Porque agora não está podendo mais ir ao colégio. Considerando que, em determinado dia, este aluno percorreu seu trajeto, saindo de casa às 6 horas e 50 minutos e chegando no colégio às 7 horas e 20 minutos. Qual foi a velocidade média do aluno? Preste atenção nos valores, nas quantidades, valores numéricos que o enunciado traz. Deslocava 1,5 km. Saía de casa às 6h50 e chegava no colégio às 7 horas e 20 minutos. O que o enunciado quer? Velocidade média. Calcular a velocidade média. O que precisamos para calcular a velocidade média? Precisamos da variação do espaço pela variação do tempo. Precisamos dessas duas informações, variação do espaço e intervalo de tempo. Temos já alguma informação? Um aluno se deslocava 1,5 km. Temos o deslocamento já, 1,5 km. E o intervalo de tempo? Temos. Ainda não, mas dá para calcular. Ó. Se o aluno saía às 6h50 e chegava às 7h20, dá para calcular, porque o intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A diferença aqui, o intervalo, o tempo que ele levou para chegar até o local, né? Em relação à saída e à chegada dele. Então a gente põe 7 horas e 20 minutos, que é o tempo final, menos 6 horas e 50 minutos, que é o tempo inicial. O intervalo de tempo é de 30 minutos. Porém, não é usual a gente utilizar na velocidade média, como tenho que dividir a variação do espaço pela variação do tempo, não é usual eu dividir quilômetro por minuto. A gente tem como padrão a utilização do quilômetro por hora ou do metro por segundo. Qual dos dois a gente vai usar aqui? O enunciado não está exigindo algum específico. Mas vamos prestar atenção. Ó. Se eu for usar a velocidade média para calcular a velocidade média com a unidade de medida metros por segundo, eu vou ter que transformar esse deslocamento em metros e converter essa variação de tempo em segundos. Ou seja, eu vou ter que mexer com as duas grandezas minhas. Se eu utilizar a unidade de medida quilômetro por hora, já vai ficar mais fácil. Porque essa grandeza aqui, o deslocamento já está em quilômetro. Então é só converter o 30 minutos para horas. Todo mundo lembra como que faz? Todo mundo sabe dizer quantos minutos tem uma hora, certo? É só multiplicar por 60. Então, 1 vezes 60, 60 minutos. Agora, se eu quero descobrir o contrário, quantas horas tem determinados minutos? Meio difícil. Mas é só fazer o processo inverso. Lá a gente multiplicou por 60 para achar os minutos. Então agora a gente tem os minutos, quer saber a hora? A gente divide por 60. Então a gente pega o 30 e divide por 60, certo? Então eu descobri que são meia hora, 0,5 horas. Pronto, 30 minutos são meia hora, óbvio. Então agora a gente consegue calcular a velocidade média utilizando a unidade de medida quilômetro por hora. Porque olha só, ao jogar na fórmula, o deslocamento, que é a variação do espaço, 1,5 km. E a variação do tempo, que é o intervalo do tempo, 0,5 horas. Agora, se eu for dividir, eu já consigo dividir quilômetro por hora. Então, eu faço a divisão do 1,5 por meio, que dá 3, e do quilômetro por hora, que fica quilômetro por hora. Ou seja, a minha velocidade média, a velocidade média do aluno foi de 3 km por hora. A cada hora ele percorria e se deslocava 3 km. Certinho?